Você já percebeu como algumas obras fluem com organização e outras parecem que é um verdadeiro caos? Hoje eu vou te mostrar a diferença entre uma obra planejada e uma obra improvisada. E por que que isso pode ser a linha entre prejuízo e lucro? Para que você entenda a diferença entre uma obra planejada e uma obra improvisada, você precisa primeiro entender o que é planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu falo de parar para pensar em todas as etapas da obra. E aí eu estou falando desde o ponto físico, ou seja, a sequência construtiva, a forma como você vai executar a sua obra, quais atividades você vai passar, quanto tempo você vai levar, até a parte financeira. Quanto que você vai gastar em cada etapa, a programação das compras, como você vai fazer essas compras. Então, planejamento não é só cronograma. Cronograma é é a nossa meta física, é aquilo que nos mostra ao longo do tempo quanto tempo nós vamos permanecer, quanto tempo vai durar cada atividade. Mas quando eu falo de um planejamento para uma obra, eu estou falando de todas as etapas dessa obra, inclusive a parte financeira, que é essencial ter para um resultado bom de qualquer obra. Então, em uma obra bem planejada, uma obra que você começa ela organizadamente, uma obra que começa organizada, ela precisa ter minimamente, inicialmente, um mapa muito bem definido de todas as suas etapas. Eu vou te dar um exemplo aqui real agora, porque nesse canal você aprende com quem faz e aprende com exemplos verdadeiros, tá? Isso aqui é um cronograma de uma das obras que a gente montou toda a base de planejamento. Então, se você vir aqui, você consegue vir ver o orçamento detalhado da obra, tanto direto quanto indireto, o resumo aqui. Você consegue ver também o meu cronograma de obra. É uma obra relativamente curta, só de 5 meses de execução, mas você consegue ver também a minha meta, tanto financeira quanto a minha meta física traçada aqui, muito bem organizada, e ambas servem também como uma ferramenta de gestão. Tanto o meu cronograma físico quanto o meu orçamento, eles não são apenas uma planilha de números e não é apenas um gráfico mostrando quando termina e começa cada atividade. Eles são uma ferramenta de gestão que vão não só mostrar para onde eu estou indo durante todo o percurso da minha obra, mas vão ser usados para comparação durante a obra, durante o controle. Então, eu sempre vou estar comparando o que eu estou planejando aqui inicialmente com o que está sendo realizado e entendendo se a obra está dentro daquilo que eu estou esperando. Com base nisso, nós vamos entrar nas diferenças entre uma obra improvisada e uma obra muito bem planejada. E aí você vai deixar nos comentários para mim que tipo de obra você faz. Ou que tipo de obra é a sua obra, se ela é uma obra improvisada ou se ela é uma obra muito bem planejada. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora a diferença entre uma obra improvisada para uma obra muito bem planejada, tá? Diferente do que a gente acabou de falar, uma obra improvisada é completamente ao contrário. Ela não tem um cronograma claro, um mapa bem estabelecido, metas físicas, né? Ou seja, a pessoa que está fazendo uma obra improvisada, ela nem sabe quanto tempo ela vai levar nessa obra. Quem dirá quanto tempo ela vai levar em cada etapa. Ela não tem um orçamento detalhado, um orçamento que serve como base para fechamento de contrato a cada atividade. Ela nem sabe qual que é o limite de fechamento que ela precisa ter em cada atividade. Ela simplesmente vai contratando e no final, se ele tiver um controle, ele vai entender quanto que ele gastou em cada atividade. Equipamento sem alinhamento não tem uma programação de compras, ou seja, as compras são feitas emergenciais.
e não antecipadamente, conforme o cronograma, conforme o que foi estabelecido no planejamento e no cronograma inicial. Então vai aparecendo a necessidade na obra, o cara vai lá e compra. E aí, sabe o que que acontece? Ele sempre vai pagar mais caro, porque ele não tem tempo de orçar em vários lugares, de ir lá visitar para entender a qualidade do material. Ele simplesmente apaga incêndio comprando aquilo que está tendo a necessidade na obra, porque senão a equipe dele para. E muitas das vezes isso acaba acontecendo por essa emergência, por essa falta de planejamento. Essa necessidade que aparece na obra muitas vezes aparece quando a equipe dele está entrando no serviço. E aí ele perde porque a equipe não consegue produzir aquilo que ela poderia produzir se ela tivesse com todo o material, todo o equipamento, antecipadamente, se ela entendesse o que tinha sido planejado inicialmente. Então, ele perde na compra porque ele não consegue orçar preventivamente, ele não consegue orçar com o tempo, ele não consegue fazer um mapa de cotação em vários lugares, ele perde na qualidade do produto, porque ele não pode ir lá visitar, ver se o produto de fato é bom, ou delegar isso para alguém fazer, né? Ver se realmente o custo-benefício do produto é bom, e ele perde com a equipe improdutiva, porque o material, o equipamento deveria estar na obra lá muito antes do que ele está de fato, porque ele só consegue ver a necessidade do material ou do equipamento na hora que a equipe dele lá, o encarregado ou o próprio pedreiro dele fala: aqui, mestre, tá faltando isso aqui, preciso que você compre isso aí. Aí ele sai louco no primeiro depósito, compra, e aí pensa nessa desorganização, o que que isso gera no final. Vou te dar um exemplo aqui de um cliente que eu atendi. Ele estava fazendo uma reforma no apartamento dele, no Buritis. E aí, simplesmente, a obra começou sem cronograma. Tinha até um orçamento, não era detalhado, mas tinha um orçamento. Só que ele deixava tudo para a última hora. Simplesmente, as coisas aconteciam com base, na necessidade que vinha da obra ali e nada era antecipado. O que acontecia é que é o que eu acabei de falar, né? O cenário que eu acabei de descrever. Paga mais caro, equipe ociosa, improdutiva na obra por falta de material, material que é comprado que não tem um custo-benefício tão bom, a qualidade não é tão boa em relação ao preço, porque não tem tempo para fazer isso, porque está sempre comprando emergencial. E sem contar a confusão que isso gera na obra, o contexto ali da obra. É caótico. Agora, vamos mudar. Pensa na outra situação, numa obra muito bem planejada. A obra começou com um cronograma muito bem definido de curto e longo prazo. A gente viu aqui, ó, cronograma bem detalhadinho, por etapa, o que que o cara vai fazer, quanto tempo ele vai levar em cada atividade, curto e longo prazo. Lembra que o cronograma de curto prazo é para o cara que está lá no canteiro, seu mestre de obra, seus líderes lá, e aí você vai passar antecipadamente para ele entender a meta. E o cronograma de longo prazo é seu, para você ter uma visão da obra 6 semanas antes do cara começar a executar, para você entender qual material vai precisar, qual equipamento, o que que você precisa preparar ali no contexto, para quando a sua equipe chegar para fazer, tá tudo pronto, ele só precisa preocupar em executar, em produzir. Pensa, um orçamento muito bem detalhado, igual eu mostrei aqui para vocês, ó, detalhadinho por etapa, por ambiente, cada atividade que vai ser feita, quanto que vai gastar. Isso aqui serve como um mapa para quando o cara for lá contratar um serviço, ele vai chegar aqui, quanto que eu orcei? Eu orcei isso, então eu sei que eu só posso gastar isso. Eu não vou contratar mais do que isso. Pensa nisso, um orçamento como ferramenta de gestão, literalmente. Um controle físico e financeiro para você comparar com todo esse mapa inicial, com o seu cronograma físico, com o seu orçamento detalhado e entendendo em tempo real como que sua obra está andando, se ela está andando para aquilo que você esperava no início, ou se você precisa tomar ações para melhorar esse contexto e ela voltar para aquilo que você esperava. Pensa, compras muito antecipadamente, antes da sua mão de obra chegar
na atividade, todo o material, todo o equipamento já está lá, e na hora que ela entrar na atividade, ela já tem tudo que ela precisa, ela só precisa focar no serviço e em produzir. Pensa nisso. Um exemplo de obra desse é a obra que a gente está fazendo na Paróquia Santo Antônio. Nós passamos 6 meses fazendo planejamento, orçamento detalhado, pensando na engenharia da obra, pensando em cada etapa, como que a gente ia fazer, a melhor sequência construtiva e definindo equipe, dimensionando todas as vírgulas que a gente precisava, isso antes de pisar na obra. Pensa, pensa nesses dois contextos e agora me responde, qual a chance nesse segundo caso de eu ter uma obra com resultado enorme? E no primeiro caso, uma obra improvisada? Qual que é a chance desse resultado ser medíocre, esse resultado ser lá embaixo? E às vezes engana, tá? Porque mesmo em obras improvisadas, às vezes você ganha dinheiro, mas você poderia ganhar muito mais, você poderia ganhar o dobro, entende? Eu conheço amigos que não fazem planejamento, que não têm uma organização, mas que acabam ganhando, ou seja, ele chega no resultado ali de 15, 12 a 15% por obra, sendo que ele poderia ter 40%. Então você está entendendo a diferença de uma para outra? E o que que isso pode gerar de impacto em relação a resultado? Uma, desorganizadamente, você pode ter do prejuízo a 12, 15% de lucro. A outra, você pode chegar a 40, 50% de lucro, com previsibilidade, segurança, com paz, principalmente. Você não fica louco, você não deita na cama e fica assim: o que que eu preciso fazer amanhã? Acorda já para pensar no que vai fazer, sendo que na primeira hipótese, na obra planejada, você já tem tudo traçado, muito bem organizado, muito bem definido. Então aqui, mais uma vez, eu vou te mostrar a diferença de uma para outra, de uma para outra. Na obra improvisada, eu tenho atraso. Na obra planejada, eu tenho entrega no prazo, tá tudo muito bem detalhado. Na obra improvisada, eu tenho estouro de custo. Na obra planejada, um controle financeiro muito bem apurado. Na obra improvisada, retrabalho. Na obra planejada, qualidade. Na obra improvisada, estresse. Na obra planejada, organização. Agora me responde aqui qual tipo de obra você tem, qual tipo de obra você quer ter. E aí eu vou te falar o seguinte: se hoje você tem uma obra improvisada, você pode transformar essa obra em uma obra organizada. Se você não sabe o caminho para isso, a gente pode te ajudar aqui a entender esse caminho e virar essa chave para que você tenha resultados muito melhores, tá? Improvisar pode até parecer mais rápido, mas no fim sempre vai custar mais caro. Já o planejamento é o que garante previsibilidade e resultado. Então, se você quer ter resultado, se você quer ter previsibilidade, você precisa ter uma obra planejada. Você precisa ter um processo de gestão dessa obra muito bem definido. E foi por isso que nós aqui criamos um método para implementar na sua obra, no seu negócio, uma obra muito bem planejada, uma obra que tem um processo de gestão que te traz resultado. Aqui a gente consegue implantar planejamento detalhado, o orçamento discriminado como uma ferramenta de gestão, um controle minucioso em tempo real, físico e financeiro de todas as etapas da sua obra. Um processo de comunicação entre o seu setor de planejamento e controle e sua equipe. O operacional vai responder aquilo que o planejamento e o controle está te direcionando. E principalmente uma gestão de suprimentos. Comprar bem faz toda a diferença no seu resultado. E aí, quando eu falo de comprar bem, eu não estou falando só de preço, custo-benefício entre o mais barato e o que te dá mais qualidade, o que te traz de fato um produto que vai te atender. Então, se você quer entender esse processo de gestão, se você precisa de implementar isso no seu negócio, na sua obra, se você quer fazer a sua obra organizadamente, planejadamente, da forma que a gente demonstrou aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais, meu Instagram, meu próprio WhatsApp. Pode clicar, você vai falar direto comigo, não tem robô.
é direto comigo e eu vou poder entender a sua necessidade de te ajudar a mudar esse cenário de loucura que você está vivendo aí. Eu tenho certeza que o seu resultado vai decolar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos. Nós estamos trazendo conteúdo aqui toda semana, conteúdo de valor, conteúdo que te ensina e que principalmente te orienta e te educa, te ajuda a entender o caminho correto para que você tenha uma sequência de resultados muito boa no seu negócio e nas suas obras. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.